No vídeo de hoje a gente vai falar sobre 4 fundos imobiliários bons aí para sua aposentadoria, 4 fundos que são bons para você colocar na sua carteira, e nesse decorrer do vídeo a gente vai explicar por que desses fundos e também vou explicar por que agora é um bom momento para você investir em fundos imobiliários. Seja muito bem-vindo por aqui, meu nome é Gustavo Lucas, sou consultor de investimentos, certificado especialista de investimentos pela Ambima, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 bons fundos imobiliários para você estudar e analisar se faz sentido para você ter na sua carteira da sua aposentadoria. Então bora pro vídeo. Antes da gente entrar nos fundos imobiliários aqui, eu quero mostrar para você porque que agora é um bom momento para a gente investir em fundos imobiliários. Peguei esse último relatório aqui do fundo imobiliário CPTS11, a Capitânia, que é a gestora do fundo, eles fazem uns relatórios muito legais aqui. Até aconselho você também dar uma olhada nesse relatório, dar uma olhada em outros relatórios de fundos imobiliários, que a gente consegue ter bastante informação importante aqui para o nosso desenvolvimento. E nesse relatório está mostrando para a gente aqui o valor patrimonial versus o valor do mercado. Isso desde agosto de 2022 até agora, julho de 2023. A gente percebe que o valor patrimonial e o valor de mercado está ainda muito diferente. A gente consegue perceber que o valor de mercado ainda está bem abaixo do valor patrimonial na média dos fundos imobiliários. Então os preços dos fundos imobiliários aqui na média estão bem abaixo ali do valor patrimonial de cada um. E esses 4 fundos imobiliários que eu vou te mostrar hoje, eles também, os 4 estão abaixo do valor patrimonial, somente um que está muito próximo ali, mas os 4 estão abaixo do seu valor patrimonial. E olhando aqui mais embaixo, a gente vê um outro gráfico muito importante aqui, que é a correlação negativa dos juros reais no longo prazo, mostrando pra gente o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, em relação a um título do Tesouro Direto, um título da NTN-B de 2035, que tem uma média de 12, 13 anos aí. Se a gente perceber essa relação, a gente consegue entender exatamente o ciclo ali econômico. Quando a gente tem uma alta aqui, como mostra em 2013, da NTN-B, a gente tem uma queda aqui do IFIX, uma queda dos fundos imobiliários. É bem reloginho, quando a gente começa a subir os fundos imobiliários, a gente tem uma queda na NTN-B. Então aqui mostra pra gente que eles têm uma diferença e agora nesse momento a gente está ali para ter uma queda da Selic, e se os juros futuros continuarem caindo, a gente vai ver esse processo dos fundos imobiliários subirem. Então agora pode ser que seja um bom momento aí para você investir em fundos imobiliários. Agora começando com o primeiro fundo imobiliário, o HGRE11, é um fundo da CSHG Logística, um bom fundo imobiliário aí, já está há bastante tempo no mercado, uma gestora bem eficiente. Ele é um fundo de lajes corporativas. Hoje ele está pagando um yield de 8,19% e o P sobre o VP dele está em 0,81%. Então ele está com desconto de 19% frente ao seu valor patrimonial. Se a gente olhar o histórico dos últimos 5 anos, a gente percebe que o fundo ele tem uma certa oscilação. O setor, de lajes corporativas, ele tem um efeito mais direto ali quando a gente fala do ciclo imobiliário, porém é um setor que vem se recuperando. A gente já consegue perceber que o próprio fundo, HGRE11, está conseguindo se recuperar aí nos últimos meses. Então é um fundo de um setor muito importante, lajes corporativas. A gente vai ver ali embaixo os imóveis que são muito importantes quando a gente fala de lajes corporativas, escolher fundos que possuem bons imóveis bem localizados para exatamente você ter essa vantagem aí frente a outros fundos desse mesmo setor. Descendo aqui embaixo, a gente percebe que o fundo hoje tem um valor patrimonial de R$ 154,99, tem uma quantidade de cotistas de 146 mil cotistas, é um fundo muito grande, valor patrimonial de 1,83 bilhões de reais. É um valor patrimonial bem relevante também, é um fundo bem grande, hoje com uma taxa de administração de 1% ao ano. E uma vacância hoje de 27,65%. É uma vacância ainda relativamente alta, porém o fundo está bem descontado, então você também tem que colocar essa relação desses dois fatores. Olhando mais embaixo, a gente percebe aqui a comparação do HGRE11 com o CDI, com o IPCA. Então ele está bem aqui, teve um bom crescimento aqui em 2020, depois teve uma queda relevante. Ele está se mantendo aqui hoje abaixo do CDI e um pouco acima da inflação, mas esse setor ele tende a se valorizar no longo prazo quando a gente investe em fundos imobiliários. É pelo menos isso que a gente espera, é que esse investimento ele entregue para a gente um retorno acima da inflação. Até por isso eu também mostrei para você no gráfico aqui do CPTS que ele mostrou para a gente do mercado, que a gente tem o IFIX comparando com a NTN-B. A NTN-B é um investimento muito seguro, um investimento do Tesouro, então por esse motivo aqui embaixo a gente percebe que na média aqui dos dividend yield, que são os dividendos do IFIX, com o cupom da NTN-B, a gente percebe que a gente tem um spread maior
dos fundos imobiliários, exatamente por causa do risco, né? Se a gente tem um risco maior, a gente também tem que ter um rendimento maior, tem que receber um valor maior. Então a gente percebe esse spread. Por isso que fundos imobiliários eles tendem a pagar ali um cupom bem maior ali do que a NTNB, na média. Então, olhando agora os dividendos do fundo HGR11, nos últimos 5 anos a gente percebe que ele tem aqui se mantido muito bem com os seus dividendos, uma média de 7,73%, é um dividendo relevante, é um dividendo muito bom se a gente for considerar aqui no mercado, né? Ele vem pagando bons dividendos e costuma também pagar alguns maiores dividendos de 6 em 6 meses, né? Ele tem esse costume de pagar. Hoje o fundo tem 17 imóveis em São Paulo, 2 imóveis no Rio de Janeiro, 1 no Rio Grande do Sul e um imóvel no Paraná. Hoje os imóveis do HGRE11 são bons imóveis, bem localizados. Edifício Paulista Star em São Paulo, tem vários imóveis aqui que são bem localizados em São Paulo e isso dá um pouco mais de tranquilidade. A Faria Lima tem um edifício aqui em Faria Lima, então é um fundo imobiliário que ele tem bons imóveis na sua carteira. Segundo fundo imobiliário é o BTLG11, um fundo do setor logístico. Esse fundo imobiliário é do BTG Pactual Logística, ele é um fundo hoje que está sendo negociado a R$100, R$100,08, pagou um yield nos últimos 12 meses de 8,96% e hoje ele está com um P sobre o VP um pouquinho acima, 1,02. Tem uma liquidez diária considerável de 6,7 milhões e se a gente olhar o histórico dos últimos 5 anos, é um fundo também que vem evoluindo, vem crescendo. O setor logístico é um setor que vem crescendo cada vez mais a gente tem empresas aí que trabalham com e-commerce, empresas que trabalham com logística, né? Então é um setor muito bom que também hoje está crescendo demais. A gente olhando para baixo, a gente vê que a taxa de administração do BTG é de 0,9%, número de cotistas, 249 mil cotistas, o valor patrimonial dele hoje está em torno de 98,39 e ele tem um valor patrimonial de 2,8 bilhões, também é um valor patrimonial bem relevante, é um dos maiores fundos do mercado. Uma vacância hoje física de 2%, uma vacância bem baixa e a gente olhando o último histórico dos últimos 5 anos, o BTLG também vem trazendo aí, entregando um retorno muito interessante para os seus cotistas. Olhando mais embaixo agora a questão dos dividendos, a gente consegue ver que na média dos últimos 5 anos entregou um dividendo médio de 7,88% e a gente percebe aqui o crescimento aqui dos dividendos do BTLG11, veio crescendo bastante de 2020 para cá. Olhando mais embaixo agora os imóveis, ele tem 16 imóveis em São Paulo, 2 na Bahia, 1 no Rio de Janeiro, 1 no Ceará e um em Santa Catarina. Também possui bons imóveis bem localizados para bons inquilinos, então é um fundo também bem diversificado aí, com uma qualidade muito boa. O terceiro fundo imobiliário é o KNRI11, um fundo da Kinea, uma gestora também que já existe há bastante tempo no mercado. Hoje ele está custando na faixa de R$ 157,90, hoje ele está pagando um yield de 7,53% e o P sobre o VP dele está em 0,99, então ele está ali bem na risca ali do preço dele frente ao valor patrimonial. Liquidez diária de 3,7 milhões. E se a gente pegar nos últimos 5 anos, olha só a valorização que esse fundo já teve, né? Já se valorizou mais de 13% aqui nos últimos 12 meses e é um fundo que vem crescendo aí bastante também. Cresceu os dividendos, como eu vou te mostrar ali embaixo também. Lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas quando a gente escolhe bons fundos imobiliários, a gente tende a ter uma rentabilidade ali na frente acima da inflação. Olhando aqui embaixo, a taxa de administração da Kinea costuma ser uma taxa um pouquinho mais elevada, de 1,25. Número de cotistas, 260 mil cotistas. Hoje a vacância do KNRI está em torno de 3,22%. O KNRI ele é do segmento híbrido, então ele investe também em lajes corporativas e também no setor logístico hoje na sua carteira. Hoje ele tem um valor patrimonial de 3,85 bilhões, é um dos maiores fundos aí também do Brasil. O seu valor patrimonial por cota está em torno de 159,55. Então hoje ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Olhando aqui o histórico dos últimos 5 anos, o KNRI também conseguiu ali bater os últimos índices, né? CDI e o IPCA conseguiu bater esses dois. E olhando os dividendos do fundo, na média dos últimos 5 anos, ele entregou um dividendo de 7,59. Perceba que ele tem dividendos constantes aqui desde 2018, aqui o gráfico de 5 anos, e ele também vem com crescimento aqui nos seus dividendos. Pagou no último mês, agora no mês 9, R$1 por cota. Olhando os seus imóveis aqui, a gente percebe 14 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais também. É um fundo imobiliário bem diversificado em
em várias regiões diferentes, com bastante imóveis aqui bem localizados e bons imóveis. Essa gestora faz um trabalho muito bom. E antes da gente ir para o quarto e último fundo imobiliário, tá gostando do vídeo? Já se inscreva no canal, ativa o sininho, porque a gente traz conteúdos aqui toda semana sobre fundos imobiliários. E não se esqueça de deixar o seu like aí para a gente conseguir trazer esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Então bora ver o quarto e último fundo imobiliário. O quarto e último fundo imobiliário é o XPML11, um fundo da XP. Hoje ele está custando a faixa de R$ 111, pagou nos últimos 12 meses 8,77% e hoje ele está ali também cravado muito próximo do seu valor patrimonial. Liquidez diária desse fundo é muito grande, 15 milhões de liquidez diária. Olhando os últimos 5 anos, né, o fundo vem também ali crescendo, vem se desenvolvendo o valor da cota. Então a gente percebe que os shoppings, né, é um fundo de shopping. Os shoppings passaram uma grande dificuldade aqui em 2020, mas o fundo vem se recuperando muito bem aí durante esses anos. Olhando mais embaixo agora, taxa de administração da XP 0,55%, uma taxa bem baixinha. Número de cotistas, 370 mil cotistas. Vacância do fundo hoje está em 4,3%. O seu valor patrimonial por cota está em R$ 112,31 e o seu valor patrimonial de 3,46 bilhões. Também é um fundo muito grande aí do mercado. Comparando aqui o seu gráfico, a gente percebe que o fundo até o momento também está conseguindo bater o CDI e batendo o IPCA. E olhando os seus dividendos durante os últimos 5 anos, a gente percebe que ele conseguiu pagar 7,09% e teve alguns problemas de pagamentos aqui, onde ele não conseguiu pagar durante esses 3 meses, mas em seguida ele retornou a pagar e hoje ele vem crescendo os dividendos, né? A gestora vem fazendo um trabalho bem interessante no XPML11. Olhando os seus imóveis, hoje ele tem 7 imóveis em São Paulo, 3 no Rio, 2 na Bahia, 1 em Amazonas, 1 em Minas Gerais, 1 no Pará e 1 no Rio Grande do Norte. São bastante shoppings distribuídos em vários estados, isso aí traz também uma boa diversificação e uma boa segurança para os seus cotistas. Então agora eu quero que você comenta aqui embaixo, você já investe em algum desses fundos imobiliários? Você já tem algum desses fundos imobiliários na sua carteira? Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, a gente abre caixinhas de perguntas todos os dias por lá, responde perguntas de fundos imobiliários, de ações. Se você quiser acompanhar os bastidores do canal, corre lá no Instagram para você me acompanhar. Então o vídeo de hoje era esse. Se você gostou do vídeo, já se inscreva no canal, ativa o sininho, porque a gente traz conteúdos aqui toda semana sobre fundos imobiliários. Até o próximo vídeo, tamo junto.